Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, mais um mês se inicia e nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Então, nós vamos dar continuidade falando de um assunto novo, né? Novo entre aspas, porque a gente no assunto anterior falou um pouco sobre ele, que era os municípios. E hoje a gente vai entender o município é de todos, no capítulo 6, na página 58. Por que, que o município é considerado um município de todos e onde o município está envolvido na questão da cidadania, certo? Ele vai abordar o município como um espaço de vivência dos alunos, tanto das pessoas como de todos que estão naquele determinado local. E que todas as pessoas têm direitos e deveres. A gente tem que perceber como os indivíduos se relacionam uns com os outros e como eles vão reagir dentro de um espaço e como que esses indivíduos também são responsáveis por esses espaços. Bom, no nosso capítulo 6, o município é de todos, na página 58, a gente vai entender os direitos e deveres que todo cidadão possui dentro de uma sociedade. Então, aqui eu pergunto para vocês, de quem é o município? Será que é só meu? Será que é seu? Será que é só do prefeito? Será que é só do governador? Será que é só do presidente da República? Não. Então, o município ele é de todos os cidadãos. E no Brasil, os cidadãos, eles são membros da sociedade que podem votar, que têm acesso a direito e também a deveres, e têm isso a cumprir. Então, essa situação em que os cidadãos se submetem a ter acesso a direitos e a deveres é chamado de cidadania. Então, ele coloca aqui um breve texto dizendo o seguinte sobre cidadania. O texto a seguir é sobre o que a gente está estudando. Cidadania é: o cidadão não nasce grandão. Cada um de nós, em pequenos gestos do dia a dia, pode semear a cidadania. Cidadania é quando eu colaboro, eu faço a minha parte, eu faço com gosto, sozinho, sou pouco, junto com os outros, eu sou mais forte, sou mais feliz. Então, nesse momento agora, a gente vai estudar o que é a cidadania para a gente entender por que o município é de todos. Então, cidadania é o conjunto de direitos e deveres a qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade que vive. Então, assim como a regra para a sobrevivência em família, isto é, em nossa vida particular, existem leis para a convivência dos cidadãos na nossa vida pública. Então, nós vamos entender como que os cidadãos eles conseguem conviver com outras pessoas. Dentro da cidadania, há o chamado exercício de direitos e deveres do cidadão, e é por meio das leis que o país estabelece esses principais deveres e direitos de cada um. Essas leis elas estão reunidas na chamada Constituição do país, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, criada em 1988. Então, no Brasil, a mobilização dos cidadãos ao longo do tempo garantiu a todos os importantes direitos, como a educação, o atendimento médico, entre outros. Também cumprimos deveres em nosso dia a dia, como respeitar as leis, cuidar do patrimônio histórico e cultural do país e conviver pacificamente com as diferenças. Então, é tudo isso que a gente vai estudar, é esses direitos e deveres que todo cidadão tem dentro da sociedade para conviver com outras pessoas. Então, assim, o exercício da cidadania no trânsito, ele coloca direitos e deveres. O ser humano, ele vive em sociedade e para usufruir de uma convivência harmônica, é preciso respeitar os direitos e deveres individuais e do grupo como um todo, isto é, exercer a cidadania. O comportamento do cidadão, ele baseia-se nos seus valores sociais, morais, éticos e religiosos. Então, o trânsito, ele faz parte da cidadania. O trânsito, ele é um espaço demográfico onde as pessoas demonstram os valores sociais, a ética e a solidariedade.
Antes de pensar em usufruir seus direitos, o cidadão consciente, ele cumpre os seus deveres em um benefício do bem comum. Então, agora a gente vai entender que deveres e direitos são esses. Esses direitos são conhecidos como direitos sociais, que é o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao salário justo e à aposentadoria. Então, a gente sabe que as pessoas também têm direito à moradia, né? A partir dos anos de 1950, o crescimento de algumas áreas urbanas no Brasil, ele se intensificou. Então, muitas pessoas saíram da área rural e das cidades pequenas em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Os centros urbanos não tinham estrutura suficiente para atender a todos, e houve muitos problemas sociais que existiam antes da chegada dos novos grupos e se agravavam e estão presentes até hoje. Então, a questão da moradia, a gente sabe que nos centros urbanos, os valores dos aluguéis e da compra de imóvel costumam ser muito altos. E quanto mais pessoas buscam essas áreas, mais caras ficam as moradias. O resultado disso é a ocupação dos espaços que não foram projetados para moradia. Muitas famílias ocupam áreas de risco e constroem as moradias em terrenos impróprios, como margem de rios e barrancos. A gente pode citar aqui as favelas do Rio de Janeiro. São um exemplo dessas moradias que são impróprias. Então, há pessoas que ocupam lugares distantes do centro e empobrecidos, como algumas periferias. E também existem pessoas que acabam morando nas ruas. O direito ao transporte público. Muitas pessoas se deslocam diariamente nas grandes cidades por vários motivos. Por exemplo, para trabalhar, para estudar, para se divertir. Para isso, é comum que elas utilizem o transporte público. Porém, nem sempre esse deslocamento ocorre de modo eficiente. Isso acontece porque muitas vezes não há infraestrutura de transporte disponível para todos. E nas periferias, como foi citada anteriormente, muitas vias não são asfaltadas e os meios de transporte públicos não atendem plenamente a essas áreas. Isso por causa da superlotação dos veículos e também do maior tempo de espera por eles. Alguns desses problemas, há aumentos periódicos no valor de passagens e muitas pessoas não podem pagar por esses aumentos. E aí, eles colocam aqui a participação do cidadão nessa situação. Os cidadãos, eles também podem organizar-se para tentar resolver os problemas do município e para reivindicar soluções por parte do governo. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da organização não governamentais, que são as chamadas ONGs. Essas organizações, elas não têm fins lucrativos e elas atuam na causa como preservação da natureza, o acesso à educação, o acesso à saúde, à moradia, como a gente viu anteriormente. Essas organizações, elas também atuam na criação das associações de moradores. E elas podem ser organizadas por moradores de uma rua, de um bairro ou até de um município que permite ações coletivas para trazer melhorias para a comunidade. Então, tudo isso beneficia o município. E envolve também os mutirões, né? Que os mutirões são as ações coletivas e gratuitas realizadas em benefício dos cidadãos dentro daquele município. Eles podem ser organizados por associações de moradores, por órgãos do governo e até mesmo pelas ONGs. E muitas das vezes o trabalho desses mutirões é realizado por voluntários.